Então, Vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar para atualizar você as informações do Vasco, trazer opinião também. E olha, tem novidade, mas não é novidade muito boa não, viu? O Vasco, o Pássaro e o Léo Jabá foram punidos pelo STJD nesta tarde e a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Vamos falar também sobre a situação de venda de ingressos. O Vasco solicitou uma carga máxima aí. E a gente vai trazer informações para vocês, que já no jogo contra o Goiás pode ter carga máxima. Vamos trazer informações também sobre Vasco e Brusque. Brusque e Vasco. Porque o Brusque já iniciou a sua venda de ingressos e olha, parece que a gente não vai ter torcedor vascaíno lá, hein? A gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ser aquele vídeo de muita informação para você. E como eu sempre digo, assiste até o final para você não perder nenhuma informação. Então, sobe a vinheta! Iniciando o nosso vídeo trazendo informações do Vasco. Você já viu aí no início, já viu as manchetes, viu que a gente vai trazer as informações do Vasco nesse vídeo. Antes de falar sobre tudo isso, falar as coisas que envolvem o Vasco da Gama, venho agradecer a você, torcedor, que está nos ajudando, dando essa moral. Como eu sempre digo, o torcedor vascaíno é o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por abraçar e por confiar e dar credibilidade ao nosso trabalho aqui no Comentaléu Vascaíno. Você é o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o Léo agora, pô, vou te dizer uma coisa, velho. Se inscreve, sabe por quê? Aperta esse botãozinho vermelho aqui do lado. Sabe por quê? Porque aqui você fica muito bem informado todos os dias. A gente informa todos os dias sobre o Vasco, traga opinião, análises, fazemos live e resenha, trazemos informações. Aqui você está em casa, vascaíno. Será um prazer tê-lo aqui com a gente. Então aperta logo esse botãozinho aí, se inscreve, para a gente começar a ter essa interação com você. E olha, gente, vamos falar muito nesse vídeo de Vasco da Gama. Daqui a pouco eu vou falar sobre as punições que o Vasco sofreu no STJD. Mas eu vou iniciar falando sobre o seguinte. O Vasco irá tentar, juntamente à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e também da Prefeitura do Rio, uma liberação de carga máxima já para o jogo contra o Goiás. Havia uma estimativa que o Vasco pudesse colocar 8 mil a 7 mil torcedores no jogo contra o Goiás, mas o Vasco vai fazer esse pedido à Prefeitura, já que o último jogo contra a equipe do Cruzeiro foi considerado um teste bem sucedido, apesar de algumas pessoas terem baixado máscara e tal, mas enfim, o Vasco vai pedir aí para a liberação de 50% da carga e aí ter a carga máxima liberada pelos órgãos públicos, que é 11 mil torcedores. Havia uma estimativa que 11 mil torcedores só fossem liberados lá para o jogo contra o Coritiba, mas o Vasco já pediu. Com o aumento da carga de ingresso, há uma expectativa, inclusive o Vasco falou sobre isso na Vasco TV por meio da Vanessa Rich, que baixe o valor dos ingressos aí para os torcedores e também há uma maior gama de laboratórios para fazer os testes do antígeno. Então, deixando bem claro aí, o Vasco já falou, né, por meio de nota, que além de baixar o preço dos ingressos, também terá ao torcedor vascaíno que for para o jogo maiores opções de laboratórios, já que foi uma reclamação também que houve nesse último jogo. Falando sobre arbitragem, falando sobre o jogo contra a equipe do Cruzeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Vasco que foi até a CBF fazer uma reclamação formal, mas vamos falar sobre o jogo Vasco e Brusque, Brusque e Vasco. O Brusque iniciou a venda de ingressos, deverá ter 750 pessoas no Augusto Baumer, mas é o seguinte, a venda só será liberada para a torcida mandante. Não haverá venda no jogo do Brusque e Vasco para a torcida visitante. Então a torcida do Vasco de Brusque aí já fica sabendo, não terá venda para o torcedor vascaíno no jogo contra o Brusque. Falando agora sobre os dirigentes do Vasco, né? Vasco e Cruzeiro foram até a CBF hoje, o Vasco aí representado pelo Osório e pelo Zeca Bulhões, para ter uma reunião e fazer uma reclamação, né? Oficializar uma reclamação contra a arbitragem, né, do André lá no jogo contra a equipe do Cruzeiro e também ouvir o VAR, né? O Cruzeiro reclamou de um pênalti e o Vasco reclamou do gol anulado do Daniel Amorim. Foram recebidos pelo Gaciba, como está passando aí na tela, vocês vão ver, e conversaram muito sobre essa situação. Já é a 4ª vez esse ano que o Vasco está lá no CBF para fazer reclamação por arbitragem, né? E é aquela questão, parece que nunca resolve, parece que nunca acontece nada. O Gaciba apareceu, o Gaciba recebeu os dois, a ideia também de ter essa reunião em conjunta foi do Gaciba e espera-se mudanças aí, né? A gente sabe que não vai mudar o resultado, não vai mudar os erros, mas
o Vasco foi lá mais uma vez, né, tentar pelo menos conversar, né? Mas a gente sabe como é que são as coisas e que não adianta. Agora eu sei que você veio aqui para saber sobre isso também, né? E outra, o Vasco treinou hoje, viu, gente? O Vasco fez um treino regenerativo e de campo, já avisando o jogo contra o Brusque na próxima sexta-feira. E eu sei que você veio aqui para saber sobre isso, sobre a punição que o Vasco sofreu. A primeira comissão disciplinar julgou hoje o Vasco e mais 3 integrantes do clube, além do técnico Lisca, que pertencia ao Vasco naquele momento. O Vasco teve denúncias baseadas na súmula do Daronco no jogo Vasco e São Paulo em São Januário, jogo que teve diversos problemas, né? Teve reclamação pública do Alexandre Pássaro contra o Daronco, teve problema aí segundo o Daronco botou na sua súmula, o carro dos árbitros teve o pneu esvaziado, enfim, com base nessa súmula o STJD julgou hoje o Vasco, o Leandro Castan, o Pássaro e também o Léo Jabá, que permanece no clube, e o Lisca, né, que não permanece no clube, por isso eu não vou dar muitas informações, até porque o Lisca não está mais no Vasco da Gama. E aconteceu o seguinte, na sessão virtual, o STJD definiu algumas punições. Vamos começar por Léo Jabá. Léo Jabá foi expulso, né, para quem não sabe, por aquele pontapé, segundo está dito na súmula, né, segundo o Daronco colocou na súmula, no pé da barriga do Reinaldo. E aí o que é o seguinte, ele já tinha uma punição de um jogo e recebeu aí por meio do voto da comissão, do tribunal, né, utilizando o artigo 254 como o parâmetro para essa punição, ele recebeu mais um jogo de punição. O que isso significa, Léo? Pode ser que ele não jogue contra a equipe do Brusque devido a essa punição. Se o Vasco não conseguir um efeito suspensivo, o Léo Jabá não poderá jogar contra a equipe do Brusque. Outro que sofreu punição foi o Alexandre Pássaro. Sofreu uma punição de 45 dias. Com isso, ele não pode comparecer aos estádios em jogos do Vasco da Gama. Lembrando, ele já está cumprindo uma punição de 15 dias devido a ter invadido o campo, né, segundo estava na súmula, no jogo contra a equipe do Boa Vista, que teve aquele gol também anulado, aquela situação do jogo contra o Boa Vista que não tinha nem VAR, e aí alguém falou para o quarto árbitro, esse gol foi anulado posteriormente. E aí o Pássaro foi reclamar, tinha recebido 15 dias, e agora, pelas reclamações que ele falou do Daronco, disse que o Daronco queria mostrar as tatuagens na TV e tal, ver se estava cheio de músculo, e por isso recebeu uma punição pesada de 45 dias aí. É aquela, né? Não se pode criticar a arbitragem. A partir do momento que você critica a arbitragem, eles não sofrem a punição. Mas você que vai reclamar, o jogador que for reclamar, vai receber a punição, porque os árbitros são soberanos de suas decisões no jogo. É aquela questão, né? Pode ser que eu não seja o mais simpatizante do Pássaro, mas nesse momento foi única e exclusivamente punido por ter criticado de algo que a arbitragem fez, e a gente sabe, né? Um cala-boca, né? Para que mais pessoas não façam isso contra a arbitragem. A gente já sabe disso e é a CBF que trabalha e tal e tal. O Vasco recebeu uma punição de R$5.000 devido aos pneus que foram esvaziados no jogo contra a equipe do São Paulo. O Daronco, quando saiu, observou que os pneus estavam esvaziados, colocou na súmula e o Vasco recebeu uma punição aí de R$5.000. Leandro Castan foi absolvido devido à sua expulsão no finalzinho do jogo ali contra a equipe de São Paulo, uma bola que ele nem sequer tocou no jogador, e aí prova, né? Prova maior que não foi punido, foi absolvido aí o Leandro Castan deste jogo contra a equipe do São Paulo. E é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Qualquer nova informação a gente traz aqui para vocês e a gente vai atualizando aí durante o dia. Saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo.